Mateus 2, de 1 a 13. Nós vamos acompanhar a leitura. Se você está com a Bíblia, leremos na Nova Versão Internacional. E vamos ler juntos todo o texto. Mateus 2, de 1 a 13. Leamos a palavra de Deus, vocês que estão aqui, e quem está em casa também. O texto aparece, acompanhe essa leitura conosco. Leia em voz alta. Mateus 2, perdão, foi Mateus 2. Houve um engano aí. Mateus 2, 1 a 13. Capítulo 2. Acho que mandei. Mateus 2, capítulo 2. Acho que houve, na hora de informar aí, deve ter. Eu vou estar lendo, se você tem a Bíblia na Nova Versão Internacional, acompanhe. Está agora. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, dá para ler junto agora. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Pai querido, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por aquilo que aprendemos com a história e com toda essa história que envolve esse período que celebramos, o Natal de Jesus. Que reflitamos e apliquemos em nossas vidas, porque o Senhor quer que andemos por caminhos novos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aprendendo com os sábios magos. O Natal já passou e você ainda vai pregar sobre isso, sobre um tema natalino? Eu me questionei. Quando esse texto veio ao meu coração, eu fiquei pensando, eu já tenho pregado sobre ele, e, puxa, de novo, mas já acabou o Natal, já não tem mais, a gente não vai cantar mais música de Natal. No entanto, na maioria das casas, as árvores não foram desarmadas. Quem fez a árvore de Natal? Levanta a mão aí na sua casa também. Você já desarmou a sua? Não. Desarma que dia? 6 de janeiro. Por que é 6 de janeiro? Dia de Reis. É a celebração dos Reis Magos. Então, estamos no clima ainda. Ainda está, porque ainda não chegou, os reis não chegaram ainda. Eu estou pregando sobre eles. No interior é muito comum, né? Festa dos reis, folia dos reis. É feita em muitos lugares, no Brasil inteiro praticamente. É um costume que vem lá de Portugal. Que reis? Esses reis chamados reis magos.
A tradição diz que a data da chegada deles a Belém foi 6 de janeiro, é tradição. A tradição também diz que eram 3, e a tradição até dá os nomes. Gaspar, que seria, de acordo com a tradição, indiano, e teria trazido incenso. Belchior, ou Melchior, europeu, e ele trouxe ouro. Baltazar, africano, trouxe mirra. Por isso que a gente vê, sempre aparece com um jeitinho diferente. Eles representam os povos da época mais comuns. Tradições baseadas em lendas, não na Bíblia. O que a Bíblia diz? Magos, astrólogos, astrônomos, na época astrologia e astronomia se misturavam, mas eles observavam o céu, observavam as estrelas e tinham informações preciosíssimas para viagens, para ocasiões, marcação de datas, tudo isso com observação das estrelas. Também alguns faziam adivinhações através disso. Mas eles também são chamados de sábios. Em Daniel capítulo 2, versículo 24 e o versículo 48, Daniel é colocado como o líder, e aí aquela palavra é traduzida como sábios. Uma das traduções para a palavra magos poderia ser também sábios. Muitos deles eram filósofos e, como Daniel, não se envolviam com essas práticas supersticiosas e pagãs. Oriente, Mesopotâmia, poderia ser Iraque, Irã, naquela região. Eles tinham contato com colônias judaicas e com os textos do Velho Testamento. Tanto é que eles vão procurando o rei dos judeus e a sua estrela. A estrela, provavelmente, uma referência à palavra de Balaão. Balaão, aquele falso profeta, mas que não conseguiu amaldiçoar o povo, ele não conseguiu fazer falsas profecias, pelo contrário, ele previu um futuro glorioso para Israel, e ele diz em Números 24, 17, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará em Israel. Então, Balaão já predisse, aqui é a única referência que tem para essa estrela do rei. O cetro é o rei, e a estrela que vai se levantar. Havia muita ligação entre estrelas, entre fenômenos astronômicos e príncipes e reis. Havia muita ligação com tudo isso. Dizem que quando César foi assassinado, um cometa aparece, e teria sido a passagem de César, e isso foi celebrado também. Há registros no período de ter havido uma conjunção dos planetas Júpiter e Saturno. Dizem que até na China teriam registros de alguns fenômenos celestes nessa época. Havia uma expectativa messiânica. Isso, os textos do Mar Morto, famosos manuscritos do Mar Morto, trazem essa expectativa, e isso corria o mundo, principalmente esse mundo mediterrâneo, que tinha muito contato com colônias judaicas. Eles foram para Jerusalém, a capital. Um rei vai nascer aonde? Em Jerusalém. A princípio pode ser realmente um brilho de estrela que ficou distante, tanto é que eles vão seguindo a direção, vão seguindo o rumo. A capital, vai nascer o rei está na capital. O rei tem que ter nascido num palácio. Essa foi uma frustração que Jesus causou, principalmente para os judeus. O rei não nasceu num palácio. O rei nasceu num lugar onde guardavam animais, provavelmente uma gruta, era comum guardar grutas, os animais nas grutas, nas cavernas, ou escavações que eram feitas nas rochas, isso era comum na região de Belém. E ele é colocado num coxo, e não num berço de ouro. Mas eles, naturalmente, e o ser humano, quando pensa no rei, pensa nisso, né? Quando nós pensamos, e muita gente diz, eu sou filho do rei. E eu vi um livro que fala, eu sou filho do rei, a capa do livro, dizendo, você é filho do rei. Coloca um camarada sentado num trono com uma coroa brilhante em cima. Só que esquecem que o rei Jesus, quando foi coroado com uma coroa de espinhos. Isso causou escândalo e estranheza até hoje. Sou filho do rei, não tenho direito ao bem bom. Sou filho do rei, sofro Covid. Sou filho do rei, passo pelo desemprego e perco gente na minha família. Que rei é esse? Sou filho do rei. Jesus foi rei, que nasceu no coxo, que foi colocado no coxo, que nasce de forma estranha, que tem que fazer uma viagem terrível. Os sábios foram, mas chegando, coisas diferentes começam a acontecer. Rei dos judeus Herodes era o mal, Herodes era cruel. Um camarada inteligentíssimo, trabalhador, ele fez construções tremendas. Herodes desenvolve a primeira fórmula de cimento náutico. Quando não era ele, mas os engenheiros, ele contratava. As construções e a base
do muro de arrimo que segura até hoje a colina do templo de Jerusalém tem pedras enormes, que ninguém consegue imaginar como foram transportadas, como foram cortadas. Esse homem, ele conseguia contratar os melhores. Ele tinha ideias, ele bolava, mas ele tinha pessoas bem capacitadas ao seu lado. No entanto, apesar de ser muito inteligente, ele era um homem tremendamente desconfiado. Ele sabia que ele estava no lugar errado, que ele tinha roubado o trono, aquilo ali não era dele. Ele era filho de Edom, ele era um idumeu, um idomita, ele não era judeu. Ele não poderia ter sentado no trono ali, mas ele fez acordos. E ele se casa, inclusive, com uma descendente dos Macabeus, que eram judeus, sim, que deveriam estar dominando. Só que ele, apesar de gostar muito dela, dizem que foi a esposa favorita dele, ele desconfia dela e dá um jeito, ele não divorciou, ele matou. Ele manda assassinar a esposa que ele mais amava. E manda assassinar 3 filhos dela, com medo de que eles quisessem usurpar o trono, porque eles eram descendentes de Macabeus também. Esse homem, por isso que não há estranheza nenhuma no que ele vai fazer futuramente, e a história segue, mostra aquilo que ele fez. Ele era um fantoche nas mãos dos romanos, mas os romanos o toleravam porque ele controlava. Os romanos ainda não estavam controlando diretamente a Judéia. A Judéia era um estado filial, que tinha um rei fantoche, que era Herodes, que era aliado deles, por isso ele se mantinha, mas ele usava a guarda dele. Ele ficou perturbado. Os poderosos também se sentiram ameaçados, por isso que toda Jerusalém se perturbou com ele. Provavelmente muita gente importante em Jerusalém ficou perturbada com aquilo. Nasceu um outro rei, o que será que vai acontecer? E o nosso poder, as pessoas se sentem ameaçadas. Agora é interessante que o poder de Jesus até hoje ameaça muita gente. Até hoje causa desconforto. As palavras, o fato de que Jesus é, e cada vez mais ele é vivo e mostra-se assim, e as pessoas querem de alguma forma desacreditar, porque Jesus incomoda quem está fazendo o que quer e o que dá na cabeça. Por isso preferem dizer que a Bíblia é uma mentira, é uma coletânea de lendas, o que não é verdade, ninguém consegue provar isso. Mas ele ficou perturbado. Os magos sábios viajaram mais ou menos 1.500 quilômetros. Foram 2 ou 3 meses de viagem. E aqueles homens, eles vinham com um séquito enorme e tinham um pequeno exército. Eles vinham do Oriente, havia sim alguns acordos, porque eles eram de um outro reino, eles não eram, eles eram dos partos ou Pérsia, e eles não tinham ali guerra com Roma, então os estados vassalos de Roma tinham que manter paz. E quando chega aquele grupo lá, Herodes também fica meio perturbado e preocupado. Por isso que Herodes deixa que eles sigam viagem, por isso que Herodes conversa com eles secretamente, por isso que Herodes faz aquele acordo, olha, quando vocês forem, voltem, me deem informações. Ele não tem coragem de simplesmente impedir, correr, ir aonde está, porque ele viu, puxa vida, veio gente aí perigosa, eu não quero encrenca com esse povo, porque eu vou ter encrenca com Roma, porque Roma tem acordos de paz com eles. E eles chegaram poderosamente, ostensivamente. Então, ele os recebe bem, faz o que querem, reúne os sacerdotes, que eram saduceus, junto com os escribas, que eram fariseus, e aí aqueles homens da lei, que conheciam muito bem a Bíblia da época, o Velho Testamento, concluem que realmente estava correto. Miqueias 5:2-4 é o que está do versículo 4 ao versículo 6 aqui, Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Uns 600 anos antes da vinda de Jesus, essa predição foi lançada, foi escrita. Foi predito o nascimento e o local do nascimento, Belém. E quando eles ouvem isso, o próprio pessoal fica assustado, é de Belém, porque Belém era a terra de Davi. O Messias viria de Davi. Então está se confirmando. O que vai acontecer? É interessante, né? Puxa, eles concordaram, eles viram a Bíblia, eles leram na Bíblia. O que deveria ter acontecido? Vamos todos juntos a Belém. A Bíblia está se cumprindo. Não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você examinar a Bíblia se você não a enxerga do ponto de vista de Cristo, não enxerga do ponto de vista de Jesus. Por isso que toda a Escritura tem que ser examinada sob a ótica de Jesus. Examinar a Escritura por examinar, só para pegar informações, só para ter conhecimento,
não tem sentido. A Bíblia tem que ser transformadora. E ela só é transformadora quando você busca Jesus na Bíblia inteira. Mas eles ainda estavam procurando um rei político. Nascer em Belém, mas nascer como? Como não anunciaram para a gente? E eles ficam com o pé atrás, mas o Herodes conversa com eles, vão lá, vai, faz um acordo, vão e voltem e me contem direitinho, porque eu quero também adorá-lo. Mentiroso. As pessoas até hoje mentem, né, sobre Jesus. Muita gente diz, eu gosto de Jesus, eu gosto de Jesus. Mas eu não quero Jesus como rei na minha vida. Eu quero as bênçãos de Jesus. Eu quero coisas boas de Jesus. Mas eu não quero me submeter a Jesus. As pessoas estão mentindo quando falam que gostam de Jesus, mas não aceitam o senhorio de Jesus na sua vida. Espero que você não seja um desses, nem aqui, nem aí em casa. Que você seja alguém que reconhece Jesus não apenas como Salvador que te salva de situações difíceis, mas reconhece como Salvador a sua alma e Senhor do seu coração, da sua mente, de todas as suas ações e atitudes. Aqueles homens só achavam interessante a Bíblia, mas realmente não aceitavam o que a Bíblia, e não se submetiam ao que a Bíblia ensinava, os escribas, os saduceus, os sacerdotes. Eles seguem a estrela, e aí parece que muda um pouco. Parece que essa estrela agora deixa de ser estrela e parece que é um anjo. Porque uma estrela não para em cima de um lugar. Eles viram aquele brilho parando em cima da casa. Agora é interessante, é a casa, não é mais a gruta. Provavelmente, a palavra inclusive que é usada para criança, quando encontra uma criança, não é a palavra usada para recém-nascido, para bebê. Provavelmente Jesus já teria um ano já tinha se passado. Alguns acham que José talvez planejasse ficar em Belém e fazer a vida em Belém. E ele não cumpriria as profecias que falavam de Nazaré, ou pelo menos de uma ideia lá da Galileia. E ele está ali, mas de repente eles chegam em Belém, o menino já está crescido, talvez José já está trabalhando, já tinha uma casa, ou era de um parente, ou uma casa que eles tinham alugado, fazia-se isso na época também. E eles, quando veem, Isaías capítulo 60, do versículo 3 ao versículo 6, é uma profecia que muitos ligam a esse texto. E talvez por causa disso veio até a tradição deles serem reis. Olha só o que diz essa profecia. Isaías 60, de 3 a 6. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás, ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Nem todos os estudiosos concordam que esse texto se refira ao Messias, ele se refere a Jerusalém também, mas é o ensino que vem de Sião. E alguns acham que esse texto, e até pela interpretação, que os magos seriam esses reis. Por isso que colocou-se reis magos. Mas não é uma coisa correta, apenas uma tradição. Mas é interessante esse texto. Os magos perceberam a divindade, e a Bíblia diz que eles o adoram. Eles chegaram e viram que não havia apenas um rei, que ali aquele ser era divino. Nós não sabemos qual era o grau da sua fé. Era comum aos povos pagãos entenderem que havia deuses e semideuses. E talvez até na cabeça deles eles pensaram, esse aqui é um ser divino, é um semideus que chegou, e o adoravam também. Mas há outros que acreditam que eles nesse momento já estavam começando a ter o coração transformado. E que eles realmente reconhecem que ali estava o Messias. E que se eles procuraram o rei dos judeus, eles estavam habituados aos textos do Velho Testamento. E provavelmente aquela jornada foi uma jornada que provoca não apenas uma mudança, mas provoca uma conversão. Muitos acham assim. A conversão envolve uma caminhada. Quando a gente se converte, a gente caminha. E quando a gente se converte, a gente continua a caminhada também. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o caminho. E os primeiros cristãos, quando se referiam a eles como cristianismo e como instituição, eles diziam, nós os do caminho. Porque a vida cristã é uma caminhada, você não pode ficar parado em Jesus, você caminha em Jesus. Eles trazem presentes de rei.
ouro, incenso e mirra. Coisas valiosíssimas. Dependendo da quantidade, uma fortuna. Eles receberam, depois de uma divina revelação, um sonho para não voltar para Jerusalém, mas ir por um outro caminho. Houve toda uma grande movimentação ali, uma grande logística, mas eles conseguem sair de forma tal que nem são percebidos, eles vão por outro caminho, eles conseguem voltar, não indo para Jerusalém, eles descem pela encosta da Judéia, talvez até num caminho perigoso, mas eles entendem que não seria correto desobedecer à voz do mensageiro de Deus. Anjo é mensageiro. E eles voltam por um outro caminho. O anjo continua e vai falar a José depois, num outro sonho. E aí o anjo fala: José, agora você não vai ficar em Belém, não. Eu acho que José estava começando a gostar de Belém. Aqui é a região dos meus parentes, dos parentes de Maria. Estava numa casa razoável. Ele não queria voltar para o norte, Galiléia era mais difícil, ali talvez ele tivesse mais serviço. Mas ele entende que tinha que fugir, e ele vai para o Egito. Ele vai para o sul. Lá, Herodes não o alcançaria. E como ele consegue fazer uma fuga que era cara? E como ele consegue ficar um tempo no Egito? Com o dinheiro que ele recebeu. Com a fortuna pequena que ele recebeu do ouro, incenso e mirra, coisas preciosas. Deus providenciou as condições. Que lições há nesse texto para nós? Primeiro, pessoas estrangeiras, gentios, ricas e poderosas foram trazidas ao Messias Jesus. Jesus, o Messias, não era só para os judeus, ele era para todos. Há pessoas que acham que temos que falar só aos que estão perto primeiro, até hoje. Os judeus achavam que é só para os judeus. E tem muita gente que acha que, por que a gente vai investir tão longe, pastor? Por que nós vamos fazer missões tão longe? Tem aqui a Cracolândia, a gente tem que ir lá, está perto aqui, aqui mesmo em São Caetano, no ABC, tem tanto lugar. E a gente manda alguém lá para longe, a gente gasta em dólar. Tudo que você faz para Deus não é gasto, é investimento. E desde o início, o Senhor mandou que eles estivessem testemunhando em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Evangelho não é apenas para os que estão perto, é para os de longe também. E Deus já no início trouxe gente de 1.500 quilômetros de distância para reconhecer o Messias. Homens poderosos e ricos. O Evangelho não é só para os pobres, é para os ricos, é para os arremediados, é para todo mundo. É para todas as etnias, para todas as raças, para todos os tipos. O Evangelho tem que atingir todas as pessoas. Eles recebem a revelação do alto, da estrela. A revelação não foi do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tem muita gente que busca ouvir o coração, até mesmo cristãos. Eu vou ouvir o que o meu coração diz. Eu já ouvi isso. Isso é palavra de filme, né? Ouça o seu coração. Jeremias diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Porque o coração humano está afetado pelo pecado. Até mesmo o coração cristão pode ser influenciado pelo pecado. Não ouça o coração, ouça a voz do alto. A voz do alto é a voz da palavra de Deus, que veio do alto. A Bíblia é uma revelação do alto. Ela vem de fora. E você tem que ouvi-la, não o que diz o seu coração, não o que diz a sua mente, a sua visão, o que Deus diz da sua palavra. E aplique. Eles ouviram e eles aplicaram. Mas, em todo o tempo, eles leram sob a ótica do Messias. Eles sabiam que precisavam de um Redentor, que vinha de fora. Ser cristão é ser verdadeiramente humilde. É quando você deixa de confiar em você e passa a confiar na salvação que vem de fora, que vem de Deus. E não nas suas obras, e não na sua capacidade de fazer as coisas certas, mas você reconhece que você é incapaz e que você precisa da salvação de Deus e da misericórdia de Deus. E com isso você também, por conta disso, consegue também ter misericórdia das outras pessoas. Porque você sabe que assim como você teve que receber perdão e você não era merecedor de nada, as pessoas que falam com você também não merecem, mas têm que receber o seu perdão, mesmo não sendo merecedoras, porque você também não é merecedor. Os anjos mensageiros são os pregadores de hoje. A palavra anjo significa mensageiro.
Agora, não adianta só receber a revelação. Eles receberam a revelação e obedeceram. E eles saíram da zona de conforto deles. Aonde eles estavam era muito bom. A Mesopotâmia, a região dos partos, era uma região desenvolvida. E lá eles tinham de tudo. Estavam muito bem. Lá, inclusive, eles podiam ir na sinagoga. Mesmo não sendo judeus, os judeus aceitavam. No entanto, eles sabem que tem que obedecer, e obedecer é sair da zona de conforto. Obedecer a Deus é deixar de fazer as coisas que são mais cômodas para você. Aceitar os desafios de Deus. Desafios não só de ir para fora, de pregar o evangelho, mas desafio de pregar o evangelho para o seu vizinho chato. De testemunhar do seu evangelho na casa dos seus parentes, agora nessas confraternizações de fim de ano. É sair da sua zona de conforto, talvez aqui mesmo. Nós temos um desafio, eu achei interessante que quem trouxe esse desafio foi o Jardel, nosso irmão. Para ir na Praça da Sé. Sabe como o Jardel está fazendo? Ele, do próprio bolso, está investindo em presentes diários, aqueles presentes diários passados. Então, compra uma quantia grande e compra por um valor pequeno. Mas ele investe R$1 cada presente diário, tem que comprar pelo menos 500. Ele investe em R$500 por mês para distribuir. Primeiro ele dava quando o camarada chegava perto dele no farol. Mas sabe o que ele fez também? Ele envolveu a família. E as filhas dele começaram a fazer cookies. E quando alguém vai pedir uma moedinha no farol, ele não dá moedinha, ele dá um saquinho de cookie e um presente diário. E aí ele falou, o pastor precisa carimbar. E aí nós arranjamos o carimbo para ele, ele faz os filhos carimbarem, com o carimbo da nossa igreja. E aí ele começou e ele decidiu ir para a Praça da Sé. Ele não tinha companheiro, ele começou a levar o Vinícius, com 6 anos. Mas ele um dia falou, pastor, a Aline está preocupada, que eu estou indo só com o Vinícius, tal. Será que... Eu falei, nós vamos, só que domingo à tarde é um pouco difícil, a gente está vendo uma outra data. Mas eu desafio você, a gente ir na Praça da Sé. A Igreja Batista da Praça da Sé está quase fechando. E nós já fomos lá, né? Desafio você a ir lá. Praça da Sé é um alvo. Talvez tenha outros lugares, mas é algo que Deus tem colocado no nosso coração. Tem um irmão que sentiu esse desafio, e eu desafio agora você a isso. A gente vai domingo que vem à tarde. Não sei se o Jardim vai poder ir ou não vai poder ir, às vezes ele tem plantão, não pode, mas eu vou com quem puder ir. E nós vamos lá. E vamos fazer isso, e vamos entregar presentes diários. Vamos entregar algumas máscaras que temos, e o Jardel disse que providencia os cookies. Tem gente que já quer comer os cookies, não é para comer os cookies, nós vamos distribuir os cookies. Mas você é desafiado a isso, a sair da sua zona de conforto, a obedecer, a participar, a proclamar essas boas notícias. Eles adoraram a Jesus com o coração, mas eles adoraram também com ofertas, eles adoraram com serviço, porque eles logo perceberam que aquela oferta, eles devem ter dito, olha, usa isso aqui, transforme em dinheiro e fujam daqui. Talvez deram alguma ajuda também, não sei, outra, alguém que pudesse ajudar na viagem, eu não duvido. Mas eles se doaram. Adoração envolve não apenas coração, não apenas canção. Adoração envolve ação. Ação em prol do outro. Exaltar o nome de Deus é levar as pessoas a reconhecerem, e pelas suas ações e atitudes, essas pessoas são levadas a adorar a Deus, a louvar a Deus, porque estão vendo em você coisas diferentes. Você serve quem? Eu sirvo Deus. Ah, eu quero esse Deus também. Isso é adorar. Eles reconheceram Jesus como o rei. O ouro era um presente real. E naquele momento eles passaram a ter Jesus como o rei. Eu acredito que eles permitiram isso. E adorar verdadeiramente Jesus é reconhecê-lo como o rei. Deixar que ele governe, que ele domine, que ele mande. Mas quando eles deram o incenso era usado no culto. O incenso era para os sacerdotes. Eles reconhecem Jesus como sacerdote, aquele que intercedia por eles. Jesus intercede por você. Você aceitou Jesus, aleluia, mas você ainda peca. Confesse o seu pecado e creia na intercessão do Senhor. Às vezes o diabo acusa você e diz, você não tem jeito, cara. Você não tem jeito, menina. Você só apronta, você só pisa na bola. Confesse o seu pecado e peça que o Senhor faça mudanças no seu coração.
Ah, mas eu não consigo perdoar, mas eu não consigo mudar, mas eu não consigo deixar. Quando eu vejo, eu já estou lá. Confessa e peça forças, e Ele vai dar. Ele intercede por você, Ele é seu sacerdote. Agora também, quando eles deram a mirra, um presente estranho, se bem que era valioso. Mas sabe o que a mirra era usada para quê? Para preparar os corpos dos mortos. Os judeus faziam, dizem que usaram 30 quilos de mirra para preparar o corpo de Jesus. Era usado. Eles já estavam indicando que eles reconheciam que aquele homem ia morrer. E eles talvez não entendessem tudo, mas ali já aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus veio para ser rei. Jesus veio para ser reconhecido como Messias. Mas Jesus veio desde o início para morrer por mim e por você. 3 presentes que lembram a tríplice função de Cristo: rei, o ouro; sacerdote, o incenso; sacrifício, a mirra. Isso aprendemos também com eles. Eles ouviram a Deus. Depois de terem feito tudo, eles vão dormir. Bem, agora a gente volta, vamos lá para Herodes, a gente conta, talvez ele venha também louvar, mas aí, de noite, eles recebem uma revelação divina, não sabemos como, mas eles recebem provavelmente mais de um deles, porque como foi dito no início, o fato de serem 3 presentes não significa que eram apenas 3 sábios. Há algumas tradições antigas que falam de 12, mas provavelmente era um grupo maior. Amigos, parceiros talvez, e talvez mais de um recebeu a revelação. E eles falaram: Deus está falando para a gente voltar por um outro caminho. Quando você adora de verdade, Deus sempre desafia você a andar por novos caminhos. Se você ainda não tem Jesus, você tem que recebê-lo e voltar por um outro caminho. Mas se você já tem Jesus, saiba que cada culto, cada encontro especial com Ele é um desafio para que você ande por novos caminhos. Porque a vida cristã é uma vida de renovação. A vida cristã não é vida de acomodação. A vida cristã não é vida de mesmice. A vida cristã é vida de transformação. Voltaram por outro caminho. Que nós estejamos andando em novos caminhos. Sempre, nessa semana. Começando hoje. Talvez atitudes que tem que se mudar lá em casa. Talvez até na volta para casa. Atitudes que você tem que mudar amanhã. Talvez coisas que você está preocupado nessa semana, entregue ao Senhor, confie. Coloque nas mãos dele a ansiedade. Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de você. Aqueles homens talvez ficaram ansiosos, mas eles colocaram nas mãos do Senhor toda a ansiedade. Deus cuidou e cuida deles. Sim, aprendemos com os sábios magos. Nós aprendemos com a estrela. Nós temos que buscar a revelação do alto, a palavra de Deus. Ouvir e aplicar. Aceitar os desafios. Sair da zona de conforto. E andar por novos caminhos. Amém? Feche os seus olhos. Aquilo que o Espírito fala a você, eu sei que algumas coisas aqui têm ficado. Talvez qual é o novo caminho que você tem que andar. Peça perdão por caminhos que você tem andado que são descaminhos. E peça ao Senhor para que Ele, pelo poder do Espírito, o reconduza ao caminho. Ou faça você nesta semana e a partir de agora já andar pelos novos caminhos. Procure a palavra de Deus, leia, estude a palavra de Deus e peça que o Espírito lhe dê forças para você examiná-la e vivenciá-la. E é importante, você que ainda não tem certeza de ter Jesus como Rei e como seu Salvador pessoal, que nesta noite você diga a Ele: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor veio como um menino humilde, o Senhor veio para abençoar as pessoas, mas acima de tudo o Senhor veio para morrer na cruz, derramar o seu sangue e pagar o preço dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador ou pecadora e me arrependo. Eu convido Jesus a entrar na minha vida e ser o dono dela para sempre.
estamos de olhos fechados, eu abri meus olhos porque eu quero orar por você. E você que está em casa e porventura fez essa oração comigo, eu gostaria de fazer uma oração assim. Vai aí na descrição do link e preencha. Eu quero preencher. Coloque o seu nome. E alguém que está aqui, você orou essa oração, você quer ter Jesus como seu Salvador e Rei? Se você ainda não tem, levante a sua mão. Agora você que já o tem, você reconhece que tem que começar hoje um novo caminho, mas talvez você não está com forças. Estamos de olhos fechados ainda, fique em pé, nós vamos orar também. Você está sentindo que Deus está desafiando a andar por novos caminhos, fique em pé agora mesmo, nós vamos orar nesse sentido. Pai bendito, tu vês vidas que se levantam na tua presença, e te agradeço porque são irmãs e irmãos queridos que colocam-se na tua presença e reconhecem que precisam andar por novos caminhos. Tu sabes as limitações de cada um, tu sabes os desafios de cada um, mas como tu estivestes conduzindo aqueles homens do passado, que foram por caminhos difíceis para cumprir a tua vontade, estejas com cada irmão e cada irmã que nesta noite sente o desafio e que ele possa hoje mesmo começar a trilhar os novos caminhos. E todos que aqui estão, se nós já estamos andando pelos caminhos, que fiquemos mais firmes ainda nessa semana, de tal forma que a nossa vida seja de adoração, mas acima de tudo uma vida que leve outros a te adorar também, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pela presença do Teu Espírito. Muito obrigado por cada lar representado. Obrigado porque o culto continua através das nossas vidas durante a semana. Ó Deus, seguindo cada dia um novo caminho que o Senhor nos conduz. Ó Deus, pedimos pelos nossos irmãos e amigos que estão acompanhando pela internet, derrame sobre cada um deles a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado, Pai. Continua a nos guardar, nós que estamos aqui, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu cuidado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Seu Filho Jesus, a ação, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e todos os dias dessa semana. Amém e amém.